O incenso era um elemento usado para queimar em cerimônia cultica. A mirra e o incenso eram adquiridos da Somália e sul da Arábia. Todas essas especiarias eram caríssimas e consideradas dignas de ser apresentadas como presentes à realeza. Mateus 2:11. Letra E. Vinho e azeite de oliva, flor de farinha e trigo. Esses itens eram produtos comuns diários na maioria dos lares. As videiras eram cultivadas por todo o Oriente Médio, de Israel à Espanha, no ano 92 d.C. Uma super safra de vinho levou o imperador Domiciano a emitir um edito que proibia o plantio de novas vinhas na Itália e que metade das vinhas nas províncias romanas fosse destruída em decorrência de considerável oposição. Esse decreto nunca entrou em vigor. De modo semelhante, as oliveiras cresciam em abundância e supriam a população com azeite para cozinha e lâmpadas. A flor de farinha e o trigo vinham do Egito, os quais abasteciam Roma. Atos 27:6. Letra F. Gado e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. Esta é a última categoria, formada da criação de animais domésticos, veículos e escravos. A palavra usada aqui para gado é um termo geral que se refere a vários animais domésticos, especialmente aos asnos usados como montaria e para carregar cargas. Lucas 10:34 e Atos 23:24. Os romanos ricos possuíam carruagens de 4 rodas. O último na lista de utilidades é o item corpos e alma de seres humanos escravos. Ele segue carruagens para indicar o baixo valor em que os escravos eram tidos. A referência a humanos como corpos vem do idioma grego, no qual os escravos eram considerados meramente como corpos, enquanto o uso de almas vem do hebraico e diz respeito a vidas, almas dos homens. Ezequiel 27:13. Ver também a redação marginal da NASB de 1 Crônicas 5:21. A combinação de corpos e almas resulta em uma só categoria, isto é, seres humanos que neste caso são escravos. Alguns escravos eram pessoas capturadas na guerra ou sequestradas no mar por piratas. Alguns tinham se vendido como escravos por razões econômicas e outros eram nascidos na escravidão ou abandonados por seu país. Quando em 70 d.C. os judeus perderam a guerra contra Roma, 70.000 deles se tornaram escravos, uma vez que no primeiro século a escravatura era uma instituição legal estabelecida. A igreja primitiva só pode começar a emancipar os escravos dentro da própria comunidade cristã. Versículo 14. E as frutas maduras que tanto lhe despertaram apetite, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor desapareceram, nunca mais serão recuperados. Os oradores não são identificados neste versículo, porém presumimos que sejam os mercadores, que se dirigem à Babilônia a Grande. Não obstante, há uma mudança da terceira pessoa plural deles para a segunda pessoa singular você, mas essa interrupção abrupta pode ser atribuída à liberdade do próprio João. A semelhança é descritiva da colheita no outono, quando o fruto maduro está pronto para ser colhido. O grego reza literalmente o fruto maduro, o desejo de sua alma, e no entanto esse desejado fruto decepcionou aquele que se dispunha a colhê-lo. A segunda parte da sentença apresenta um paralelo. Letra A, fruto maduro. Letra B, o abandonou. Letra A, coisas excelentes e elegantes. Letra B, se foram de você. E tais riquezas nunca, jamais poderão ser encontradas novamente, porque alguém que suspira por alguém que suspira por elas.
Versículo 15. Esses mercadores que se enriqueceram às custas dela ficaram de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, dizendo: Ai, ai da grande cidade, aquela que está vestida com linho fino, púrpura e escarlate, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Versículo 17a, porque em uma só hora suas riquezas foram devastadas. As palavras ficaram de longe e ocorrem 3 vezes neste capítulo. Esses mercadores são tomados pelo medo, porque estão plenamente cônscios de que sua condenação está próxima e sofrerão o mesmo tormento. Presentemente choram e lamentam, porém nada pode alterar sua situação. Já perderam suas riquezas, que eram seus ídolos. Uma vez mais, os mercadores gritam seu duplo ai sobre a grande cidade e a descrevem como os mesmos termos que João usa para retratar a grande prostituta, exceto pela adição de linho fino. As duas sentenças seguintes são quase idênticas. Apocalipse 17:4. Vestida de púrpura e roupa escarlate, e estava adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 18:16. Vestida de linho fino e púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Muito parecido, né? A única diferença de Apocalipse 17 para o 18 é que ela está vestida de púrpura e roupa de escarlate, né? Púrpura e roupa escarlate. No 18, ela está vestida de linho fino e púrpura e escarlate. Tem um linho fino a mais aqui. Essa é outra indicação de que a mulher e a grande cidade são a mesma. O que significa que as riquezas econômicas que adornam a grande cidade desaparecem. À guisa do contraste, a glória que adorna a noiva de Cristo e a cidade de Deus permanece para todo sempre. As riquezas profanas desaparecem em uma só hora, isto é, as pragas golpeiam abruptamente a mulher e a grande cidade com consequência devastadora. Versículo 17b. E todo capitão do mar e todos os passageiros e marinheiros e quantos ganham a vida no mar ficarão de longe. E versículo 18. E bradam quando contemplam a fumaça de seu incêndio e exclamam: que outra cidade é comparável à grande cidade? João prossegue enumerando 4 classes de pessoas em linguagem emprestada de Ezequiel 27, 27 e 29. Primeiro, o capitão do mar pode ser o proprietário do navio ou timoneiro, Atos 27, 11. Segundo uma tradução literal do grego, e todo aquele que veleja para algum lugar significa viajante. Esta frase por si só tem dado origem a versões adicionais, mas se tomarmos o termo viajante em conexão com mercador marítimo ou passageiro, o texto é claro. Terceiro, os marinheiros são aqueles que formam a tripulação de um navio. E, em último lugar, há pessoas que ganham a vida com a pesca marítima. No último lugar, né? Mergulhando em busca de pérolas, transportando passageiros ou construindo navios. Comparar Salmo 107, 23. Todas essas pessoas contemplam horrorizadas o colapso do poderio econômico da Babilônia e de sua existência física. Permanecem de longe. Note que o verbo ficar está no futuro, o que se dá com o verbo chorar e lamentar no versículo 9. O tempo se refere ao caráter preditivo do que está para acontecer. Todos quantos exercem o comércio via marítima ou que produzem dele sua subsistência ficarão de longe, observando o fim de Babilônia. Os marinheiros continuam bradando enquanto observam a espiral de fumaça
que sobe da cidade fumegante. Que outra cidade se assemelha a esta grande cidade? Este brado é um eco da pergunta formulada pelos marinheiros que observavam a destruição de Jerusalém. Porque o Senhor agiu assim contra esta grande cidade? Jeremias 22:8, Ezequiel 27:32. Eis a pergunta que os marinheiros formulam: quem imaginaria que isso pudesse acontecer à Babilônia? Versículo 19: E lançarão pó sobre suas cabeças, e lamentando bradarão: ai, ai da grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar, e em apenas uma hora ela foi devastada. João extraiu o brado verbalizado pelos marinheiros da profecia de Ezequiel. Eis suas palavras: erguerão a voz e gritarão com amargura por sua causa, espalharão poeira sobre a cabeça e rolarão na cinza. Quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão este lamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercada pelo mar, com sua grande riqueza e com seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Ezequiel 27:30. O livro do Apocalipse está saturado de alusões ao Antigo Testamento, e as de Ezequiel aparecem ainda com mais frequência do que as referências de Daniel e Jeremias. Não podemos descrever João exilado na ilha de Patmos com uma biblioteca completa de rolos veterotestamentários ou veterotestamentários em sua posse. Ele tinha, porém, um vasto e pleno conhecimento das Escrituras, as quais ele podia citar de memória e mencioná-las à vontade. Lemos que os mercadores cujos navios percorriam o mar tinham se tornado ricos por causa da riqueza de Babilônia. Tinham partilhado de seu luxo libertino, mas agora, como a cidade fora devastada num pequeno intervalo de tempo, sua fonte de renda desapareceu. Surpreende pouco o fato de estarem perturbados, de chorarem, lamentarem e gritarem ai ai. João aplica à Babilônia o que Ezequiel dirigiu contra Tiro. Porém, Babilônia não era um porto marítimo, tampouco era Roma, a qual tinha de recorrer ao porto de Ostia. Alan F. Johnson habilmente observa: mas em qualquer caso não é a intenção de João descrever qualquer cidade, mas a grande cidade, o modelo das cidades terrenas ímpias. Versículo 20: regozijem-se sobre ela os céus, e os santos e os apóstolos e os profetas, porque Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Este versículo não é parte do lamento dos marinheiros, contemplando o colapso de Babilônia e sua própria falta de renda. Certamente não insistiram com os santos no céu para que se regozijassem sobre esta calamidade. No versículo 20, ouvimos a voz do segundo anjo, o qual começa falando a João no versículo 4. Esse anjo exortou o povo de Deus, então se dirigiu a Deus e a seu povo. Em seguida profetizou que os reis, os mercadores e os marinheiros lamentariam a destruição de Babilônia. E por fim, ele convocou os santos, os apóstolos e os profetas a se regozijarem. A convocação aos que habitam o céu e a se regozijarem foi também proclamada inicialmente por uma voz celestial. Portanto, regozijem-se os céus e os que nele habitam. Jeremias 51:48. Uma vez mais, os redimidos são informados de que devem alegrar-se na vitória sobre os inimigos de Deus. Mas quem são estes habitantes celestiais? São os santos, os apóstolos e os profetas. Os santos são os santos a quem João menciona 13 vezes no Apocalipse. Estão no céu e agora se regozijam do justo juízo de Deus pronunciado sobre os ímpios. A palavra apóstolos é um termo técnico que se refere aos 12, 21:14. Por causa de Cristo, os apóstolos sofreram perseguição. Apóstolos são todos aqueles que revelaram e proclamaram a palavra de Deus. Efésios 2:20. A última sentença neste versículo literalmente reza: porque Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Note esses pontos gramaticais. Primeiro, temos a figura literária que usa um verbo e um substantivo cognato do radical juiz, um hebraísmo comum. Segundo o pronome vocês, plural pode ser um subjetivo pertencente a vocês ou objetivo para vocês.
E terceiro, a frase o que ela também pode ser traduzida contra ela, se incorporarmos estes pontos e entendermos o termo juízo no sentido de veredito transmitido por juiz. Então, uma leitura branda é como segue: porque Deus pronunciou sobre ela o juízo que ela deseja impor a vocês. Com efeito, esta é a lei de retaliação. Êxodo 21, 24, Levíticos 24, 20 e Mateus 5, 38. Os ímpios pronunciavam vereditos de castigo contra o povo de Deus, mas agora Deus pronunciou o mesmo veredito contra eles. Jeremias 51, 49. O versículo 20 foi colocado com propriedade no final das instruções, profecias e exortações do anjo. Ele forma uma triunfante conclusão e terrível cena da queda de Babilônia, o que não poderia ser concluído sem uma jubilosa resposta dos mártires. Deus ouviu o rogo pronunciado pelos santos debaixo do altar para que ela vingasse seu sangue e pronunciasse juízo contra seus adversários. Letra D, um símbolo e um cântico de juízo. Versículo 18, do 21 ao 24. Uma vez mais, João retrata a queda de Babilônia, mas agora com o auxílio de um símbolo, a grande pedra de moinho. Ele conclui a descrição de seu perecimento num câmbio que verbaliza sua condenação. Seu triste refrão ocorre 6 vezes, para nunca mais ser encontrada, ser ouvida, reduzir. A existência física de Babilônia terá um perene fim. Versículo 21. E um anjo poderoso levantou uma grande pedra, como de moinho, e a lançou no mar, dizendo: com igual violência será lançada em terra a grande cidade Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Em toda a última parte deste capítulo, João recorre à profecia de Jeremias. Agora, uma vez mais, ela leva os versículos desta profecia para o cenário de uma pedra simbólica. Deus diz ao profeta: quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para não mais se erguer por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Jeremias 51, 63. A semelhança de todo o quadro é óbvia, exceto o fato de que João adorna a cena. Em vez de um profeta, um anjo poderoso arroja ao mar, não ao rio, uma pedra, porém uma grande pedra de moinho. Simbolicamente, João representou o anjo como sendo poderoso em relação à tremenda tarefa que recebera. Inicialmente, outros dos anjos são qualificados de poderosos: aquele que, com grande voz, convocou para a abertura do rolo, e aquele que possuía o imenso poder necessário para a execução do propósito divino. Esse poderoso anjo descreve como Babilônia súbita, violenta e eternamente se desvanece. A grande pedra se assemelhava a uma pedra de moinho puxada por animais para moer o grão. Era extremamente pesada. Marcos 9,42. Todavia o anjo instantaneamente a ergueu e violentamente a rodopiou no mar, e esta mergulhou no mar, onde permanentemente desapareceu abaixo da superfície. Neemias 9:11. Este é um quadro do que acontece a Babilônia, a grande cidade. Num relance, ela experimentará ser erguida, arrojada ao mar para nunca mais ser vista. Seu perecimento é inacreditável por causa da rapidez do evento. Babilônia tipifica um mundo saturado do mal direcionado contra Cristo e tudo quanto é santo. Ela é submergida nas profundezas do mar, e ninguém jamais será capaz de encontrá-la outra vez. Ezequiel 26, 21. Versículo 22. Nunca mais se ouvirá nela o som de harpas e de músicos, dos flautistas e tocadores de trombetas. Nunca mais se achará dentro dela o ruído de pedras de moinho. 23a. Nunca mais brilhará em seu meio a luz de candeia. Nunca mais se ouvirá nela a voz de noivo e de noiva. Aqui está um quadro da vida diária tomada das esferas artística, econômica e social em Jeremias 25:10. Deus declara: darei fim às vozes de júbilo e da alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho, à luz das candeias. Há certa semelhança, exceto que o anjo fala a Babilônia usando o pronome singular você. O que é a vida sem o dom da música?
Vivemos diariamente cercados por música executada por grande variedade de músicos. João exclui os que tangem a harpa, a flauta, a trombeta, pois estes eram os mestres da música instrumental nos tempos antigos. A palavra músicos indubitavelmente significa poetas líricos, isto é, compositores. Na cidade de Babilônia, o som de música será para sempre silenciado. A indústria no mundo de João consistia de pessoas que trabalhavam com madeira, couro, metal, tijolo, pedra e vidro. Outros eram fiandeiros de lã, tecelões, tintureiros e costureiros. Ainda outros eram escribas e tradutores. O som familiar da pedra de moinho moendo o grão cessará, significando que a assadura de pão será interrompida e as atividades diárias da vida se tornarão inexecutáveis. O suprimento de azeite acaba, as lâmpadas se apagam e a vida é lançada em trevas. Sem o benefício da luz, todas as riquezas, todas as joias e todas as vestes finas são inúteis. Os ricos vivem em trevas porque a luz de uma candeia ou lâmpada será para sempre removida dos cidadãos de Babilônia. Em último lugar, as vozes de júbilo de uma noiva e um noivo que estão se casando serão para sempre silenciadas. Nunca mais haverá núpcias, festas e reuniões familiares. O profeta Jeremias reiteradamente fala da cessação das núpcias nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Mas em Jeremias 33:11 ele prediz a renovação dos sons de júbilo e alegria nos momentos nupciais. À guisa de contraste, Babilônia estará para sempre privada da alegria, do deleite e da concretização nupciais. Versículo 23b. Visto que os mercadores eram os grandes da terra, porquanto com suas feitiçarias todas as nações foram enganadas. Agora apresenta-se uma dupla razão para proclamar a desolação de Babilônia. A primeira razão é explicada pela razão seguinte. Primeiro, os mercadores se tornaram os governantes da terra como os homens mais poderosos e em sua capacidade não mais necessitam de Deus. Cultuam o dinheiro como seu ídolo, intencionalmente ignoram e provocativamente rejeitam as leis de Deus. João tinha em mente as profecias de Isaías e Ezequiel, respectivamente, os quais perguntam aos mercadores de Tiro: quem planejou isso contra Tiro? Contra a doadora de coroas, cujos mercadores são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? Isaías 23:8. E por sua grande habilidade de negociar, você aumentou sua riqueza. Você então dirá: eu sou Deus? Ezequiel 28:5. Essas observações se adequam também à Babilônia, a qual cultuava a riqueza no lugar de Deus que deu a riqueza. Segundo Babilônia, enganava as nações com feitiçaria. A expressão feitiçaria se relaciona com a prática de mágica 9:21. Enquanto ela permite a uma pessoa controlar os deuses, ao mesmo tempo é um dom e revelação dos deuses aos homens. Esse pecado é para Deus uma total abominação. Deuteronômio 18, 10, 12. Todos os israelitas que praticassem a magia ou feitiçaria tinham de ser mortos, segundo a lei de Moisés. Êxodo 22, 18, Levíticos 20.6. Paulo denomina a idolatria e a feitiçaria de obras da carne e não do espírito, Gálatas 5:20. E João declara que os que praticam estas mágicas serão condenados ao lago de fogo e enxofre, 21.8 e 22:15. Quer dizer, no 23, em Apocalipse capítulo 18, 23, está mostrando aqui, fazendo alusão ao capítulo 21.8 e 22:15, falando que as pessoas que praticam artes mágicas serão condenadas ao lago de fogo e enxofre. Condenação, né, para eles, né? Para quem fala que obras da carne não existe, não é para condenação, que a obra da carne é só uma coisa natural. A obra da carne, ela é contraste da obra do Espírito. É quem não recebeu o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo abandona a obra da carne, que vai levar para o fogo de enxofre e se arrepende, né?
Então, a magia e feitiçaria se relacionam estreitamente com a prostituição e fornicação, NA 3:4. E o pecado de substituir Deus por alguém ou alguma coisa é associado à feitiçaria, Isaías 47:9. João pinta um quadro no qual a idolatria e imoralidade estão irmanadas com a violência e o vício. Com ela, os babilônios enchem todas as nações do mundo. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos quantos foram mortos na terra. Babilônia, a cidade do mundo, não é mais tratada como um pronome singular você, mas é agora mencionada na terceira pessoa singular. Aqui, pois, está a conclusão da mensagem do juízo pronunciada pelo anjo, com sua nota respectiva, nunca mais se achará. Versículo 21 e 22. O verbo achar nesta mensagem se relaciona diretamente com o mesmo verbo neste versículo. Por causa da violência contra o povo de Deus, o sangue de seus profetas foi achado nela, e igualmente o sangue de todos os santos que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. No tempo do exílio babilônico, Babilônia matou milhares de judeus, cujo sangue Deus vingaria nela. Jeremias 51:49 e Ezequiel 24:7. E João sabia que quando os romanos venceram Jerusalém em 70 d.C., cerca de 1 milhão de judeus foram mortos. Os incontáveis cristãos que foram mortos ao longo dos séculos estão também incluídos, de cujo número Antipas de Pérgamo é um representante singular. Os mencionados neste versículo são somente os mártires, e estão incluídos os cristãos que não foram mortos pela causa de Cristo. Se esse fosse o caso, então João, que presumivelmente morreu de morte natural em 98 d.C., não está incluído. Sabemos que Estevão e os apóstolos Tiago, Pedro e Paulo foram apedrejados, crucificados ou decapitados. Porém, outros líderes foram poupados da morte violenta. Cada crente que fielmente segue a Cristo experimenta sofrimento por sua causa, e diz Jesus: quem por minha causa perde sua vida, achará. Mateus 16:25b. Então, aqui finaliza o capítulo 18 de Apocalipse.